Fala galera, aqui é o Yamaguchi fazendo um vídeo para o universo do poker sobre NL10. Esse vídeo aqui provavelmente vai ser um vídeo free que o Diógenes vai colocar para vocês baixarem tanto no blog quanto em outros fóruns. Eu vou jogar aproximadamente uns 45 minutos, como de praxe, e tentar focar o jogo um pouquinho mais em estilo de jogadores tights tights e nits, assim. Então o maior foco do vídeo vai ser sobre blind steel e steel de raise, essas coisas assim. Vou chamar a mesa da esquerda de mesa um e mesa da direita de mesa 2, como de costume. Ali na mesa um eu joguei um par de ais e foi meio standard. Eu dei bet do flop turn, o river foi uma carta bem ruim, com 8 ali, como vocês podem ver. E eu dei check behind contra um jogador passivo. Um flop foi bom, dei c-bet, turn foi bom, daí o river vem o 8, que daí já não é uma carta muito boa pra eu tentar dar o bet no river por valor. O jogador apresentou um rei dama de paus, mas ele até pagaria um bet no river, mas a maior parte do range dele não vai pagar o bet ou vai pagar ganhando tanto o flush draw que completou quanto um straight draw com valete, se não me engano. Daí mesa 2 aqui, um raise com um par de 3 normal. E eu resolvi fazer um vídeo sobre Steel, principalmente porque na NL10 e nesses níveis um pouco mais baixos vai ter muito jogador tight, assim. Muito jogador. Os regulares, a maioria deles são bem tights. Então, você abusar disso é uma coisa bem lucrativa a se fazer, assim. Você joga por valor contra os Donkey e fica tentando roubar bastante blind dos regulares tights e dos nits, que o teu lucro vai aumentar bastante. Quando eu comecei a jogar, eu aprendi que se você rouba um blind, isso representa se você rouba uma vez, assim, um small e big, representa um big blind e meio. E se você for pensar em PTBB, um PTBB ótimo, assim, seria tipo uns 10 PTBB. PTBB, que pra quem não sabe, é Poker Tracker Big Blinds, que na verdade é o dobro do Big Blind normal. Então, se você rouba um Big Blind e meio em uma mão, em 100 mãos, teoricamente, teu PTBB seria, se você roubasse todas as mãos, né? Seria 150 PTBBs. 150 BBs, desculpa, 75 PTBBs. Então, quando você consegue roubar bastante, assim e tal, teu PTBB aumenta muito no começo. Principalmente quando você não rouba nada. Se teu steal é bem baixo, assim, você tá deixando de ganhar bastante dinheiro se você não rouba os blinds. Além do que, cria uma imagem. Você, quando receber uma mão boa, assim, por exemplo, aquele Ice Rei na mesa 2, a chance de você tomar call, ter action de algum jogador, tanto regular quanto um tight, assim, é um pouco maior se você já vem roubando os blinds dele. Por exemplo, você nunca tenta roubar o blind. Daí você recebe um par de eyes, daí cria toda aquela expectativa, né? Você não recebe mão faz um tempão, não tá jogando. Daí vem um par de eyes, você dá o raise, os jogadores dão um insta-fold. Você, putz, o cara tá louco, que azar que eu tô. Se for parar pra pensar, às vezes não é só azar, às vezes tua imagem é muito tight. Então, se você tá roubando um pouquinho mais, a chance de você ter ação com essas mãos é um pouquinho maior. Bom, na mesa 2 ali, eu vou dar raise padrão pra isolar o jogador com par de 9. Ele tem um stack pequeno, meio buy-in. Mesa um ali, a dúvida é se vale a pena jogar esse Ice 10 do TG mais um contra um jogador que está jogando quase todas as mãos. Fica bem evidente que nosso Ice 10 está bem à frente do range do jogador. Eu não dei o call ali, ou a tribet, simplesmente porque eu não quero tomar 4bet pro chão com Ice 10 contra um jogador assim, por mais que ele seja bem lúcido, só são 10 mãos. Não significa que ele vai atolar todas as mãos que ele der raise e tomar tribet. E o TG mais um, se eu der call, eu posso atrair vários jogadores pro flop, principalmente aquele Limp Stun que tá com uma tendência a ser um pouquinho mais lag. Então eu preferi dar só dar só não, dar o fold. Porque muita gente vai pensar, mas aquele Limp Stun ali, ele só tem 38 mãos. Mas assim,
Eu gosto de trabalhar com tendências. Por exemplo, se eu sento na mesa e eu não tenho stats de ninguém, chega um jogador com umas stats tipo 80/0, uma coisa igual aquele cara Dape na mesa 2 ali. Eu com certeza não vou ter certeza de como ele joga, mas eu vou ter certeza absoluta que ele tem uma tendência a ser passivo, tem uma tendência a dar limp call, esse tipo de coisa. Então a gente fala assim, tem gente que não gosta de adicionar stats no começo da session. Prefere só adicionar depois de umas 30, 50 mãos de cada jogador. Eu não gosto muito disso porque eu acho que, por mais que você não tenha stats confiáveis demais, você tem tendências. Se você tem tendência, já é melhor do que você trabalhar com informação nula, assim. Adotar como random. Eu prefiro adotar como uma tendência de passivo, tendência de lag, ou tendência de tide. É óbvio que eu não vou adotar essa tendência, tipo, esse cara tem tendência, eu vou jogar como se ele fosse um lag absurdo, assim. Não, eu só vou saber que numa situação mais close, eu vou dar um call, vou dar uma tribet. A mesa 1 ali, a tribet com Ice 5 é meio ruim, porque ele tá jogando todas as mãos e o Ice 5, se tomar call, ele joga meio mal fora de posição. Desculpe, ele joga mal pós-flop. Então, um cara que tá entrando pro showdown bastante, tá jogando todas as mãos, eu prefiro jogar com umas mãos que façam mais top pair pra extrair valor. Mesa 2 eu vou dar um squeeze stunner, os dois têm stack tudo miado, quebrado assim, então te dá o squeeze. O squeeze ali era pra ser 1.7, eu acabei saindo 1.8 porque eu esqueci do Big Blind, que é 10 centavos, né? Mas 1.8 também é ok. Esse flop é um flop bem ruim. Dois jogadores, eu não acredito que eles foram em flush draw. Quase nenhum tipo. Flush draw em dama, flush draw em valete. Em 9 eu acho que eles já não foldam. Straight draw, eu acredito que eles possam até foldar, mas vai ser uma porcentagem menor do range dele. Então é um flop que eu vou dar check fold contra os jogadores. Porque além deles não foldarem o Wise de jeito nenhum, não foldarem o flush draw, que eu tô na frente, mas não tô tão à frente assim também no range, dependendo do jogador, se ele tiver um rei, uma outra carta de ouro, assim, ele já não folda. Ou um rei e valete com straight draw e tal, ele já não vai foldar. Então eu prefiro dar check fold ali e não dar c-bet fora de posição, sem ir pro chão. Bom, e sobre steal, a gente vai tentar dar bastante steal contra jogador tight, principalmente esses as Stasis sim ali na mesa um que tá na minha esquerda. Vou tentar roubar uns blinds dele a partir do momento que eu percebo que ele folda bastante. É, vou tentar dar até steal quando um jogador donk dá limp e um regular tá isolando, eu tento dar steal nisso. É um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais agressiva essa jogada, mas é bom você já ter em mente assim o que é steal e que horas que você pode fazer ele. Na mesa um ali, um 6 e 5 suited no botão, faz o raise 4 vezes padrão, né, para roubar os blinds e para caso tome call jogar post-flop em posição com suited connector, que também não é nada difícil, só dar c-bets em boards bons e jogar por valor quando você acertar uma mão, essas coisas assim. Daí a gente vai ver que esse jogador na mesa um é o sonho de consumo de qualquer profissional do poker. Ele jogava, né? Perdeu já. Mas ele jogava todas as mãos, 94/83. Ele acho que não jogou uma mão só das 18 que ele jogou, que ele teve na mesa. Deu raise em 83% das mãos que ele jogou, das mãos que ele recebeu, desculpa. Então, é um jogador totalmente maníaco, assim. A F dele é 1.4, a princípio, quem olha pode achar pouco, mas se ele joga todas as mãos, ele tem uma F já grandinha. Daí na mesa 1 eu dei call no raise dele e ele me deu check raise a win pós-flop. Eu não posso apagar isso com um par de 5. Eu dou bet no flop pra levar o pote ali mesmo, ou então até extrair de um Ice 4, uma coisa mais bizarra assim. Mas eu acredito que dar o bet é melhor do que você dar check behind e dar free card pro Donk. Normalmente eles vão de check fold aí.
Acabei tomando um check raise all in. Tive que foldar meu par de 5. Daí voltando um pouco à história do PTBB lá. Então, se um PTBB bom é 10 PTBBs, que significa 20 Big Blinds a cada 100 mãos, isso significa 20 divididos por 100 dá 0,2 blinds por mão. Então, se você consegue roubar um blind e meio, você já está roubando bem mais do que a tua win rate normal é. É claro que, pelo menos, quando eu aprendi isso, pensei, putz, achei a fórmula do dinheiro, vou roubar blind adoidado. É claro que o poker é sempre balanceado, você não pode querer começar a roubar blind adoidado, os jogadores vão começar a te voltar, suas stats vão ficar muito agressivas, você vai tomar re-raise e não vai saber o que fazer com mãos marginais como Ice Valete, assim, você vai tomar re-raise e vai saber se o cara tá voltando light ou não, você vai começar a entrar no alto level, que a gente chama de ficar pensando à frente do que o outro jogador tá pensando, assim. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tem o steel, assim, o steel ok, em torno de uns 25, 30, um pouquinho mais para jogadores mais lags, assim. Dependendo da session, você pode fazer uma session até maior, com uns 40, quando tem um jogador muito niche, você vai roubar 100% das vezes até ele se adaptar. Por exemplo, se eu tô no small, tem um jogador tight no big blind, e chega em fold em mim, todas as vezes que chegar em fold eu vou dar raise nele até ele se adaptar a isso, até ele começar a dar raise, dar call, começar a me voltar tribet e tal. Daí eu começo a me adaptar a essa nova postura dele. Mas até então, e o que eu recomendo meio que pra NL10, assim, joga por valor, joga tight, um pouco, ou até um pouquinho, bastante, um pouco mais lag do que na NL4. Eu não acho que seja muito mais EV você jogar muito lag na NL10, assim. Você vai encontrar muitos jogadores Calling Stations, outros jogadores muito tights, assim. Então você tem que se adaptar ao jogador da mesa, assim. Se tem um jogador doncão, assim, joga por valor, espera suas mãos, não tem problema, ele vai pagar quando vier. Ele não vai ser aquele cara que vai perceber que você nunca dá raise e vai foldar. Isso aí é regular tight ou jogador mais nit. O Donk não, o Donk ele nem sabe ele nem sabe o que ele tá fazendo ali. Então, você vai dar os teus raises, dar os teus bets sempre por valor em cima deles. Que Donk não muda, né? Tanto na NL4 como na NL10, assim, o jogador Donk ele vai ter sempre umas tendências meio que iguais, assim. Vai pagar com os gut shots dele, vai foldar o, o teu bet quando vier um flop King High, Ace High, quando ele tiver cartas do meio até bottom pair. Então, eles vão sempre ser meio que um padrão, assim. As stats, assim, vão girar em torno, assim, de menos de 20 de VPIP, ou um pouquinho mais que isso. Eu tento manter um pouquinho maior do que 16 de raise pré-flop, pelo menos. De raise pré-flop, não, de VPIP. Pelo menos quando eu jogava NL10, na época, minha stats era 17, 14, mas eu não dou muito relevância a isso. Eu tinha umas stats mais tais, assim, porque eu não sabia jogar pass-flop direito. Não sabia jogar limpo de pote, não sabia. Eu foldava quase todas as mãos no small. Tinha vários leaks, assim, que é normal ter. Com o tempo você vai corrigindo isso e vai sendo mais lucrativo. Mas nada de querer ser um muito tight, uma rocha, ou querer ser muito lag. Eu sempre tento buscar o balanceamento do jogo, tanto pro tight quanto pro lag. Assim. A mesa um ali, o jogador 15/4 tentando eu limp do TG. Eu dou raise com As 9 ali pra ou levar os blinds pré-flop ou jogar um pós-flop com uma mão relativamente decente, que não vai me fazer errar tanto no pós-flop, assim. Eu não vou atolar um top pair, como também não vou blefar mais, dar um bet mais do que no flop com air. Então dou um raise e jogo mais por steal ali, por um pouco de valor. E o Wise 9 ali, pra quem não sabe, assim, é meio que o bottom range do meu raise ali. Quando algum jogador mais tight, assim, ou um jogador que não é doncão, assim, da limp, de early position, né, do começo da mesa. Um Wise 8 ali, eu já costumo não dar tanto esse raise, assim. Eu acredito que o Wise 9 é o bottom range, assim, é a parte mais
delicada, assim, do que eu dou o raise naquela situação. No mais, os outros ases eu vou dar raise. Eu prefiro dar um raise com 10 e valete ali, por exemplo, do que com ás e 7. 10 e valete joga mais. Faz mais top pair, que eu vou precisar pra extrair desses jogadores. Ou então faz uns draws bons, que eu posso dar double barrel, dependendo do jogador, e assim vai. E além do que, se eu abro valete 10 ali e vem um flop ace high, eu dou c-bet no flop ace high pra roubar o pot, né? E o jogador acredita que o Ás está bastante no meu range. Então ele vai foldar mais fácil, assim. Só que se eu tenho Ás e 9, quando bater o Ás, eu vou ter o top pair. Então eu não quero que ele fold, quero que ele dê call com o mão pior. Mas ele vai acabar foldando várias vezes, porque justamente pelo mesmo motivo que ele folda quando eu tenho air, né? Porque ele acha que tá no meu range e tal. Com razão, porque o Ás tá, mas não sempre. E daí, sobre regular, assim, da NL10, acho que todo mundo concorda comigo que nenhum jogador deve ser profissional na NL10, assim, por exemplo. Ele deve tá tentando ser profissional ou tá fazendo um vídeo, dando um coach, uma coisa do gênero. Mas a maioria dos jogadores, eles estão tentando evoluir ou então eles são donks e pronto. Não conseguem evoluir e continuam ali. São nits, ou então jogam for fun, mas não são profissionais. Então não vai ter nenhum regular muito difícil assim no limite. É um limite relativamente bem fácil de bater, só jogar com inteligência, não querer se afobar, ter noção de variância e não doar bain, essas coisas assim. Então é um limite bem tranquilo de jogar. Mesa 1, aliás, e 8 do o TG mais um, eu dei raise ali. O jogador na minha direita é bem tight. O único problema é esse Don Cassar ali Don Cassaurus ali no botão. Mas eu tenho 8 mãos dele, não quer dizer que ele vai ficar me pagando ou vai ficar fazendo alguma coisa. Eu tô bem tight na mesa, 8/8. Eu dou raise, se eu tomar call dos blinds é ok. E jogo o post-flop normal. Dou c-bet num dama 7/2 ali e levo o pote. Mas o plano era exatamente esse: dar raise, isolar os blinds, que são donks, aquele Arthros, que tem Ar, nem Arthros, sei lá como é que fala aquele nome. Ele tem o stack ruim, as stats ruins também, então dou raise pra isolar ele e jogar o pós-flop de acordo, né? Dando patch no flop bom, ou então dando check behind caso eu acerte o eyes e o flop venha bem seco pra induzir ele a pagar o turn river e assim vai. Então, como eu vinha falando, é, sobre Steel. O Steel, as stats de Steel ali no meu Ronin Manager, a primeira, eu vou falar todas na verdade. A primeira é VPIP, vou falar bem rápido assim pra não focar muito nisso. A primeira é VPIP, a segunda é pré-flop raise, a terceira é a agressividade do jogador, o fator da agressividade. A quarta é o Steel, que, que é o que a gente vai trabalhar. Pode ver que aquele jogador da mesa um da minha esquerda, ele tem Steel 9 por enquanto. Por mais que sejam 68 mãos, é um steel muito baixo. Ele quase não rouba, ele só dá raise por valor. Então, até o nosso steel tá zero ali, mas a gente não teve oportunidade de dar em 29 mãos. E na mesa 2, o nosso steel tá 18. A gente roubou um pouco ali. Bom, só deixa eu comentar essa mão na mesa 1. Quando eu acerto um par, podia ser qualquer outro flop, por exemplo. Podia ser um flop Rei 7 2 assim. Eu daria bet com o Ás e 7 de qualquer jeito. Ou então Ás e duas cartas que não façam que não me dê segundo par. Eu vou betar igual. No River eu acho que não tem valor betar já. Eu vou betar bet flop turn, tá? Quando eu acertar esses limp pots. Que tem valor. No River eu ia dar uma value bet, eu pensei ali, mas eu achei melhor que não tem valor. Porque eu vou splitar com ases menores do que o meu, ou então ás menor que valete. Vou tomar call de flush draw ou raise, tomar call do 8 e perder para ases maiores que o valete. Então eu preferi dar check fold ali. Eu ia pro check fold, porque além do valete completar o flush ele completa o straight draw. Então eu acho que não seria um bet fold bom ali. Eu preferi dar check fold mesmo. Eu tomo call das mãos que empatam e das mãos que ganham.
fosse ali naquela mão, se fosse qualquer outro turn que não fosse o valete, fosse, por exemplo, um rei que não completasse o flush, óbvio, ou qualquer outra carta, outro 8, qualquer outra carta que não fosse completadora, tipo de draw, assim, que não acertasse tanto draw no range do jogador, eu daria mais um bet. Claro que bet fold ali, porque o range dele tá bem no. O 8 tá bem no range dele. Aí pra quem joga no Nike e não sabe, se você clica ali naquele last game nos números ali, ele aparece as últimas mãos. Só que eu uso o do HM, que é aquele retângulo preto ali com umas informações no meio da mesa. Que você clica e aparece a mão passada. Mesa 2 eu vou isolar o Limper ali, standard. Mesa 1, Reis do TG com par de 8, que eu faço também bem padrão. Ó, eu acabei tomando um mini raise pré-flop daquele jogador ali, RF8. O stack dele é bem ruim. Eu dou call pra jogar por two pairs value, ou então trinca, ou então um draw muito forte, porque senão eu jogo bem passivo, assim. Esse jogador dando mini raise fora de posição, acredito que o range dele seja bem forte. Ice Rei, que eu tô dominado, ou então Ice Rei pares altos, assim, como por exemplo nesse flop par de 10, par de valete, que ele pode estar jogando passivo desse jeito. No River ali, eu acredito que o range dele é esse mesmo que eu falei, par de 10, algumas outras mãos assim que faça um pouco de sentido, como um pocket pair que ele não sabe o que fazer, então, mas mãos que me dominam, que estão ganhando de mim no River. A única mão que eu poderia tentar fazer foldar era um Ice Rei, mas eu acho que ele é capaz de pagar depois de eu dar tanto check assim, ele não acreditar que eu tenho alguma coisa. Então eu preferi não tentar blefar ele no River. Mesa 2 ali eu vou dar raise com par de valete. Enquanto isso eu faço um note no jogador que ele deu mini tribet fora de posição com Ice Rei off e jogou bem passivo quando ele errou o flop. Ele jogou um flop dama 9x, daí turn dobrou e tal. Ele jogou bem passivão. Então é um jogador que, assim, quando eu chegar numa situação bem close, eu achar, putz, esse cara deve tá blefando, alguma coisa assim, além desse note, além desse note que ele dá mini bet com Ice Rei, eu vou lembrar que ele foi bem honesto pós-flop. Ele não acertou o flop, foi check, check, check. Eu não sei se ele foi check fold, eu não sei se ele foi check call. No flop, eu até acredito que ele tenha ido check call, ou no turn check, no flop check fold e check call. No River, provavelmente eu acho que ele daria o call com o Ice Rei High ali, que é um jogador calling station, e eu não representei nada, assim, eu não, na cabeça dele não é representar, né? Eu não apostei, não demonstrei força em nenhum momento. Então, mas ele jogou bem honesto a mão dele. Ele deu mini raise pré-flop, que ele acha que é bom, que obviamente não é. E depois ele deu check, check, check. Na mesa 2 ali, eu não dei c-bet com par de valete no flop Ice Rei X contra dois jogadores. No turn bate um draw. Eu até cogitei dar um bet, mas eu acho que o jogador que deu o check behind ali, no flop, esse Adarro Glide ali, ele pode ter o rei, como tava no range dele, mas ele pode ter ases fracos também, que ele não vai foldar. E mesmo que ele tenha um draw, vai ficar meio difícil jogar o river. Caso bata o draw, caso não bata. Caso não bata, vou ter que dar check fold ou check call, meio com dúvida. E caso bata o draw, vou ter que dar check fold e mesmo que ele não tenha o draw. Então eu acho uma value bet um pouquinho melhor se fosse no heads up contra ele. Eu acho que se ele der call no turn ali, eu tô achar atrás dele. Ou então contra um draw de copas, que também não é tão frequente assim. O rei X é mais frequente do que o draw de copas. Sobre o note que a gente acaba fazendo em inglês porque todos os termos que você já deve ter reparado, todos os termos assim que eu costumo falar durante os vídeos, a maioria deles são em inglês. Então, você acaba está pensando ali e tal, você já escreve em inglês, assim. Quando eu comecei a jogar, eu via o blog do Roberto Ritchie ali e ele fazia notes em inglês. Ele falou: "Ah, eu faço notes em inglês porque a gente acaba acostumando a pensar em inglês". Daí na época eu pensei:
Putz, nada a ver, pensar em inglês. Pô, você é brasileiro, pensa em português, mas faz muito sentido, porque todos os termos que a gente convive diariamente no jogo é tudo em inglês, então você acaba acostumando com isso. Daí no HM esse Note é só clicar naquela estrelinha ou então já no naquele quadradinho azul que ele fica depois que você faz o Note. Você clica ali e salva, daí ele já salva no HM. É mais rápido do que no site. No site às vezes o site é muito lento, o Note, ou um Note ruim de abrir, ou é ruim de digitar, e não salva rápido, dá uma lagadinha. Então eu prefiro fazer tudo no HM já, fica mais fácil. E para quem joga aqui na NoIQ, você pode fazer esse Note num bloco de notas. Para quem joga e já tentou fazer o Note, já deve ter percebido assim que a hora que você abre o, o negócio do HM, ele e tem ação numa mesa, ele tira a atenção do HM, ele puxa a atenção para a mesa. Então você não consegue digitar. Você vai digitar, uma mesa chama atenção, você não consegue digitar. Daí você clica de novo, daí chama atenção, você demora para fazer o Note, acaba perdendo umas mãos e dando aim back e tal. Então, para quem tá jogando no IQ ou em qualquer outro site que seja de que aconteça isso também, você pega um bloco de notas assim, anota o Note nele, copia e cola rapidinho, que daí dá tempo. E assim vai. Ali na mesa um é bem que eu tava falando sobre o Steel. O meu range pra roubar steal desse jogo, para dar steal nesse jogador vai ser bem grande agora. Eu tô abrindo ali com Rei 9 off, mas poderia ser qualquer mão. Poderia ser até esse 4-2 off. Aqui é quando você clica na naquele retângulo preto e você olha a mão passada, o que você fez e tal. Ó, ele folda 83% no Big Blind, que é o que eu fui conferir ali. Então, se eu ficar roubando, 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 ele vai foldar bastante. Fora que se ele der call, alguns flops vão ser bons pra mim, vão ser bom pra mim. Eu vou dar C-bet, vou levar, então eu acredito que seja bem mais EV ficar roubando desse jogador. É claro que se ele começar a dar muito call, começar a dar tribet, daí eu diminuo um pouco o range até ele parar, ou até eu conseguir ganhar algum valor dele, assim, diminuindo o meu range. Né? Daí, como você pode ver, esses jogadores que tem o stack tudo quebrado pela metade, que não fazem reloads, normalmente são donks. Então, você não tá sabendo como fazer uma table selection, procura jogadores com esses stack quebrado, com que normalmente eles são mais donks assim. Bons a gente pode ter certeza que eles não são, mas normalmente eles são donks que perdem bastante dinheiro. Na mesa um eu tô dando raise com rei dama off por valor naquele jogador. Eu tomei uma tribet de um outro jogador ali, uma tribet mini raise daquele ATHO lá. Ele, ele tem uma tribet ali no, de 6,7%, que é aquele primeiro. Só que eu dei fold ali porque tem um limper, ele tá dando raise em nós dois. Eu não tô vendo ele fazer muito isso, então resolvi dar fold. É meio que eu posso dar uma mesclada assim nessa jogada. Por exemplo, um pouco antes ali eu dei um call um pouco parecido com o Ice 8 contra aquele RF8 ali. Com Ice 8, desculpa, não, com o Rei Valete. Agora eu fodei um Rei Dama. Pode não fazer muito sentido, mas é meio que pra dar uma balanceada, assim. Não vai fazer tanta diferença isso. Só você não atolar todo o pós-flop e tal. Mesa 2 é easy fold, o cara nunca dá raise, ele 7% até então. Mesa 2 vem um par de 10. Esse par de 10 vai ser uma mão bem interessante. Vai ser uma mão um pouco diferente. Ó, o 93/7 ali, o Donk, ele dá limp. Daí vem esse jogador no BTN e isola ele. Eu não tenho informação precisa de nenhum dos dois, mas eu posso ter certeza absoluta que o Donk que tá dando limp, ele dá limp com quase todas as mãos. Então, o range daquele jogador para dar um raise nele é um pouco maior ou bem maior do que o normal. Não sei quão bom é o jogador. Então eu dou uma forbet
uma 4-bet não, desculpa, uma 3-bet nesse jogador, que é Valor contra o Donk, se o Donk der call, e um Semi Bluff contra o regular. Caso o regular dê call, eu vou jogar o pós-flop da maneira que eu achar melhor. Por exemplo, nesse flop, eu vou dar C-bet, né? Porque veio o rei, ele dá bastante Ice Rei no meu range, ele pode até foldar um par de valete, um par de dano, essas coisas. Então eu vou dar o bet normal ali. Caso ele continue na mão, provavelmente eu fold. Eu não vou atolar esse par de 10 não. Se viesse um flop baixo, daí a situação fica mais delicada nesse call dele. Vou provavelmente ter que ir pro chão com o par de 10. Então, dependendo da linha, óbvio, que se ele jogar de uma forma que dê claramente para ver que ele tem overpairs e tal, a gente pode até achar um fold, mas um standard é você ir pro chão. Então, e aquele raise que eu dei não precisa ser sempre por valor, assim como um par de 10. Por exemplo, se você faz aquilo com dama e valete, já não é tão ruim. Ele já é até bom, ou cartas altas, assim, porque se o Donk der call, você tá na frente do range do Donk, de limp call. Ele dá menos limp call na tribet do que limp call em raise, óbvio, mas ele vai ter mãos que ele vai dar call que não vai fazer menor sentido. Por exemplo, ele pode dar call com um suited connector que ele goste, que ele acha a mão da sorte dele, essas coisas assim. Ele vai ter várias mãos bem ruins que ele vai dar call. Mesa 2 eu dou raise pra isolar ele com dame 7 do TG. Eu acho bem ok da isolada que ele tá com range N2 e folda pra C-bet ali. Então eu dou raise do TG com dame 7 e dou C-bet no flop bom, que não acerta muitas mãos. Aqui eu tô dando uma olhada nas mãos passadas dos jogadores só pra ter uma noção. Mas eu sei que quando você tá jogando várias mesas não tem como você ficar olhando tudo, né? Então, o conselho que eu dou é se você está começando jogando em NL baixo, em níveis baixos, assim, NL4, NL10, NL25. Não, se você quer evoluir no jogo mesmo, não ficar abrindo um monte de mesa, ficar. Ah, pô, eu vi lá que um jogador profissional joga 16 mesas, pô, e o cara ganha um monte de dinheiro. Só porque o cara faz isso, você vai lá e tenta abrir 12. Você não consegue dominar, ter um jogo bem bom, nem jogando 4 mesas, não faz muito sentido você abrir 12 achando que você vai ganhar mais dinheiro. Primeiro começa com menos mesa, aprende bastante, o máximo que der, para os teus movimentos ficarem meio que automáticos, assim. Eu tenho um amigo meu que joga Stengol, ele sempre fala que para Stengol, para o teu lucro ser bastante, você tem que jogar bastante mesa, né? Faz total sentido. Para cash game também, mas para Stengol principalmente. Então você joga um volume gigantesco de mesas. Então, a tua tomada de decisão você tem que ser bem rápida, por exemplo. Você tem que olhar, bater o olho na situação, já saber. Não saber 100% da melhor resposta, mas já ter uma noção bem clara assim, do que você vai fazer, o que é a melhor opção nos spots mais comuns. Então, quando você não está muito acostumado, isso não vai acontecer. Mesa um na mão passada ali eu roubei de dama e valete, standard. Vou dar o raise no big desse jogador com várias mãos. Eu vou dar steal bastante ali. Ó, mesa um eu joguei 54 mãos, eu dei steal. Meu steal ali tá em 50% das oportunidades que eu tive. Então, 50% por quê? Porque no começo eu dou uma analisada, jogo um pouco mais seguro, assim, dou uma analisada nos jogadores e tal. E dou steal um pouquinho mais pro valor, tipo, não dou steal com todas as mãos. Mas depois que eu percebo que o jogador folda muito, eu começo a dar steal freneticamente, como eu falei. Eu até poderia ter aberto o 8 e 9 off na mão passada ali, era ok também, isolar o Donk. E o botão ia dar fold na maioria das vezes. Mas eu resolvi não abrir. Ó, aquele Mooks, ele tem uma posição bem boa. Ele tá na esquerda do pior jogador da mesa. Ele pode isolar o cara 100% das vezes, se ele tentar isolar, óbvio, que ele quiser e jogar os flops que ele escolher. 100% das vezes que ele quiser, ele pode tentar, porque ele tá em posição. Já eu não, eu tô fora de posição, se eu ficar tentando isolar, eu não posso tentar isolar sempre, porque alguém vai ter isolado antes. E fica difícil também. Mesa um easy fold, não tem nem porque querer defender. Se fosse
um jogador um pouco mais lag, eu posso até dar a primeira tribet light, que é um assunto que eu vou tentar abordar em vídeos futuros para níveis mais altos. E na mesa 2 continua aquilo, o cara dá limp e esses dois jogadores tentam ficar isolando. Então você pode dar aquela tribet que eu falei, por exemplo, com o rei valete ou cartas altas para roubar o raise do regular, eu não sei se esses caras estão regulares ainda, mas numa teoria assim, para roubar o raise do regular e ou roubar o donk ou que ele dê call, não tem problema se, por exemplo, se ele dá call, assim, você pode squeezar umas mãos um pouco piores, assim, tipo rei valete, assim, rei e 10, essas coisas assim. Tipo, vão estar na frente do range do donk e atrás do range de call, de raise do regular. O regular vai foldar várias vezes, que ele acredita que teu tribet é valor. Então é ok fazer isso. Bem melhor você fazer isso com 10 e valete, por exemplo, do que fazer com Ice 2, Ice 5, tá? Ice 7, assim. Porque o Ice 7 é aquele mesmo esquema. O Ice 7 vai fazer top pair no Ice e no 7 vai fazer raramente top pair. E o 10 valete não, já vai fazer bem mais top pair no Ice no 10. E é o que você precisa para estar dinheiro de um cara que joga 100% das mãos. Faz top pair, bet. E assim vai. Daí sobre a parte do steal, de dar o steal, eu acho que é mais fácil de aprender. Você vai dar steal contra jogadores que foldam bastante, você vai olhar no HM ali e tal, você pode adicionar suas stats. E a parte do. Quando você sofre steal, você tem que tomar mais cuidado. Tem muito regular que eu percebo que dá call em steal demais. Tanto em tribet light, assim, que é uma forma de steal, mas em steal que eu digo, o regular que dá bastante steal, os caras ficam tentando defender, tipo, mais exageradamente, assim, sem prestar atenção em timing, sem prestar atenção em frequência. Porque é aquele negócio do cara que foi tentando pegar bluff. Se você tentar pegar todos os steals que o cara der light, você vai perder dinheiro, porque você vai estar jogando fora de posição várias vezes. Você vai estar com um range fraco se você tentar roubar todas as vezes. Então você tem que balancear. Deixa o cara vai conseguir roubar algumas vezes de você. Você não vai conseguir defender todos os teus blinds. Você não vai poder dar. O cara tem um steal de 40%, você vai dar tribet 100% das vezes nele. Você não vai poder fazer isso. Então não tem problema o cara te dar o steal uma vez ou outra, assim e tal. Deixa o cara roubar, mas o que você tem que tentar é criar uma imagem para ele de que você tá defendendo, para ele não roubar 100% das vezes, ou então para ele se atolar um pouco mais light depois que você pegar uma mão, umas coisas assim. Você, por exemplo, faz tempo que você não dá uma tribet no cara, o cara rouba um monte e folda relativamente bastante. Dá uma tribet e tal. Daí na próxima você pega um par de ais e tal. Daí você dá uma tribet com uma chance um pouquinho maior do jogador defender a tua tribet. E assim vai. Mas evita ficar dando call, tá? Com, por exemplo, dama 8. Pô, o estilo do cara é gigantesco lá. 33, tá? Até agora. Vou dar call com dama 8 off pra defender o blind. Pô, isso é menos EV. Tem muito jogador que faz isso com estudo de connector, sem ter um pós-flop muito bom, sem ter tantos reads dos jogadores. Então, eu prefiro que você jogue mais tight, assim, que você roube mais dos outros, se for o caso, do que ficar dando call fora de posição com mãos, por exemplo, como esse Ice 4 na mesa 2, assim. O estilo do cara é gigante, eu vou dar call com esse Ice 4 e vou ter um pós-flop muito bom e vou ganhar. Isso não existe. Você pode ganhar uma vez ou outra, mas ficar dando esse call com Ice 4 é ruim. Então, o steal é basicamente isso. Faz teu PVT-BB aumentar, melhora bastante a tua imagem, o teu metagame com os jogadores fica melhor, você vai ser pago light um pouco mais fácil. E, e vai facilitar também. Por exemplo, às vezes você tá com Ás e Dama. Daí você rouba um monte, assim, tá roubando adoidado. Tem jogador na mesa que você tem que perceber que ele só vai voltar em você quando ele tiver mão. Por exemplo, ele pensa, pô, aquele cara tá bem ativo, tá me roubando um monte. Espera pra. Vou pegar um par de ás pra ele ver, sabe? Esse é o pensamento da maioria dos jogadores. Quase todos pensam assim. Então não se preocupa que ele vai. Você toma uma tribet desse, tem aquele ás e 10 suited. Você, puxa, cara, eu já dei tanta tribet nesse jogador, ele tá me voltando agora. Pô, é light, ele tá defendendo, não sei o que. Ele você vai lá, dá a forbet ou dá o call, bate o Ice, você atola, o cara mostra lá. Rei, mostra lá, Ice e Rei. Então,
eles vão esperar, a maioria deles vão esperar uma mão pra voltar em você. Eles ficam com raiva que você tá roubando, ficam, mas eles vão esperar uma mão. Eles não vão fazer N2. Ó, esse cara deu raise, eu vou voltar N2 nele, porque ele tá light. Eles vão, putz, esse cara me pegou, eu tenho nada agora, mas na próxima eu vou pegar ele. Então, é mais ou menos assim que eles pensam. Então, pra você é a mesma coisa, você tem que tentar achar os jogadores que pensam assim e jogadores que não pensam assim. Por exemplo, um jogador muito lag, que dá tribete doidado e tal. Você dá raise com as e dama, ele te dá tribete, você tá fora de posição. É uma mão contra um tight, se você nunca tivesse dado raise, você ia ter que foldar. Fácil, mas contra um jogador lag, você já tem uma imagem um pouquinho melhor e tal. Você já pode dar um call, jogar um tribet pot, desenvolver teu tribet pot, principalmente. E assim vai. Então, o Steel, além de ser bem mais EV pro teu PPBB diretamente, às vezes que os jogadores foldam, ele cria uma imagem que você pode se jogar de acordo. Tanto pro tight quanto pro lag. Se você quiser jogar de acordo é, contra o jogador lag, jogar no estilo mais tight, assim, ou vice-versa, você pode se adaptar a isso. E o Steel ajuda isso. Daí, ó, eu posso roubar daquele Stazimo, daquele Don Cassaro, eu posso começar a roubar. Já é só dar uma conferida na porcentagem que ele folda. E assim vai. E uma outra coisa é Steel no small contra jogador lag. Que é um conselho que eu vou dar desde já. Você tem que roubar com frequência menor. Não, com uma frequência menor com um range mais forte. Então seria assim: você não vai dar raise com aquele Ice 2 contra um jogador lag no Big, porque você vai tomar tribet light. Mas você vai dar steal com umas mãos um pouquinho. Tipo um, um rei e dama, um rei e valete, um rei 10, umas coisas assim. Que por mais que ele te dê tribet e você queira defender, fica um pouco melhor. Eu prefiro que você diminua o teu range do que fique dando tribete adoidado em cima do regular. Dando tribete não, digo. Dando steal adoidado no regular. Porque o regular, ele vai ver tuas stats lá, lag. Ele vai olhar assim, tuas stats no geral. Pô, esse cara é lag, ele sabe roubar. Só que ele não vai perceber que nessa session você tá. No small você tá abrindo pouco. Então ele vai. Ele vai errar, ele vai começar a, a dar umas tribet light, não vai saber o que fazer contra uma forbet, essas coisas assim. Então você vai colocar o cara em situações um pouco mais delicadas. Então contra é meio que contrário contra Nit. Contra Nit você vai roubar com um range gigantesco. E contra lag, fora de posição, eu prefiro que você jogue com um range um pouco mais fechado, assim. Contra um lag, se você tiver as ideias tomar uma tribet, já fica muito difícil de jogar. Dar forbet e chão é meio spill. Dar call é ruim jogar sem posição. Da fold, o range do cara pode teoricamente é maior que o teu, assim, se você pegar a porcentagem de vezes. Então é melhor você jogar mais tight e saber o que fazer. Por exemplo, se você tá jogando mais tight, o cara dá t-bet quase 10, daí você fold. Daí você continua jogando mais tight. Quando você pegar uma mão boa, você já vai ter certeza que está na frente do range, essas coisas assim. Ou atrás, né, dependendo do caso. Então basicamente é isso sobre o estilo. Tem até mais coisa para falar, mas daí já fica um pouco mais avançado e fica para um próximo vídeo. Eu vou fechando por aqui, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre estilo e sobre imagem, essas coisas. No mais é só evoluir aí e jogar. Bom, é isso aí. Um abraço.